Epilepsia é doença do cérebro ou é coisa emocional? Olá, vamos lá? Então, vamos para mais um episódio da série Conversas de Quintal. Eu estou aqui no quintal da casa dos meus pais, em Londrina, e vamos fazer uma conversa descontraída respondendo a perguntas sobre temas neurológicos. E hoje vamos falar a respeito de epilepsia e crises epilépticas. Eu sou o César Castelo Branco Lopes, sou neurologista, médico assistente do Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas da USP. E vamos falar a respeito desse tema que envolve muito mistério, muito tabu e muitas crenças erradas, errôneas. Então vamos lá. Primeira pergunta. Epilepsia é doença do cérebro ou é coisa emocional? Então, gente, epilepsia é uma condição cerebral. É uma condição do cérebro que predispõe a pessoa a ter crises epilépticas. Crises epilépticas são uma manifestação de descargas cerebrais anormais, assíncronas, desorganizadas. Para a gente entender o que é uma crise epiléptica, a gente tem que entender que o cérebro ele é um órgão elétrico, como se fosse um computador. Ele tem conexões elétricas, ele é um órgão que conduz eletricidade. Os neurônios, eles é como se tivessem uma eletricidade passando pelo cérebro e ele é um órgão elétrico. Ele é um órgão que, como se fosse um computador. Na crise epiléptica, nós temos descargas das células nervosas, das células cerebrais, de uma maneira anormal, exagerada, assíncrona, sem um propósito definido. Então, enquanto eu estou aqui falando, me movendo, pensando, eu estou gerando descargas cerebrais, descargas nas minhas células nervosas, organizadas, com um propósito definido, que estão sendo bem gerenciadas. Na crise epiléptica nós temos descargas cerebrais desorganizadas, excessivas. Então, de uma hora para outra, o indivíduo ele tem algum foco cerebral que começa a ter descargas e ele vai manifestar diversas alterações decorrentes dessas descargas anormais, excessivas e assíncronas. Então, eu posso começar, por exemplo, a ter movimentos anormais, eu posso ter alteração de movimentação anormal, eu posso ter dificuldade na comunicação, um bloqueio na comunicação por uma crise epiléptica. Eu posso ter uma dificuldade visual, eu posso ter uma dificuldade de pensamento, eu posso ter diversas manifestações decorrentes dessas descargas das células nervosas de maneira excessiva e desorganizada. Então, para resumir, a crise epiléptica ela é uma condição cerebral. A epilepsia é uma condição do cérebro. O cérebro tem uma predisposição a ter essas descargas cerebrais. É isso que define a epilepsia. A epilepsia não é uma condição emocional, ela não é resultado de uma doença psíquica e a gente tem que desmistificar isso, porque é frequente as pessoas, ao se deparar com alguém tendo uma crise epiléptica, pensar que isso é uma manifestação sobrenatural, que isso é uma manifestação do além. Doutor, qualquer desmaio é epilepsia? Como eu sei a diferença entre epilepsia e desmaio? Não, qualquer desmaio não é epilepsia. Desmaio é uma coisa, crise epiléptica é outra coisa. Desmaio, ou também conhecida como síncope, é uma condição de uma perda transitória da consciência e do tônus muscular. Então a pessoa perde a consciência do meio e de si mesma, ela perde a consciência e ela perde o tônus muscular. Então a pessoa com desmaio, ela perde a consciência e ela fica mole, ela cai no chão como resultado da falta de fluxo sanguíneo para o cérebro. Então a principal causa de desmaio é uma dificuldade de manter o fluxo sanguíneo adequado para o cérebro. Então a minha pressão baixou, ou o meu coração
parou de bombear sangue de forma adequada. O coração começou a bater muito devagar ou o coração começou a bater muito rápido e isso causa uma dificuldade de fluxo sanguíneo para o cérebro. Essa é a causa da síncope, do desmaio, uma perda transitória de consciência por falta de fluxo sanguíneo para o cérebro. Então eu caio no chão, quando eu caio no chão fica mais fácil mandar sangue para o cérebro, é um mecanismo de defesa. A crise epiléptica é um problema elétrico do cérebro em que nós temos descargas excessivas e desorganizadas de uma determinada região do cérebro ou de todo o cérebro como um todo. Então a gente tem que diferenciar uma da outra. E essa diferenciação pode ser difícil e envolve uma história detalhada tirada pelo profissional de saúde em que ele vai tentar determinar se foi um desmaio ou se foi uma crise epiléptica. E às vezes pode ser difícil. Por isso a gente quer ter o máximo de informações a respeito do evento, quanto tempo durou, como que a pessoa caiu, o que ela fez depois que ela caiu no chão, né? Se ela se debateu, se ela se mexeu ou não. Né? Se ela voltou rapidamente, confusa, ou se ela ficou muito tempo dormindo, demorou para recuperar um nível de consciência. Então tudo isso me ajuda a diferenciar o desmaio de crise epiléptica, pois essa diferenciação ela pode ser difícil. Este foi mais um episódio Conversas de Quintal. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo. Vamos desmistificar esses conceitos a respeito de epilepsia. Deixe seu comentário, a sua curtida, se inscreva no canal e até a próxima.